Dores e desconfortos intestinais podem ter causas muitas vezes desconhecidas por grande parte das pessoas. A doença inflamatória intestinal, também conhecida como DII, costuma ser mais comum em pessoas com idade entre 15 e 35 anos. Para explicar melhor esse assunto, está ao vivo aqui no Jornal da Manhã, do quadro Saúde em Dia, o médico coloproctologista Marden Machado. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Esse grupo de doenças, o DII, tem sintomas? Sim, a doença inflamatória intestinal é uma doença intestinal crônica, né, que atinge, na maior parte das vezes, o adulto jovem, né? Como você bem disse, entre os 15 e 35 anos e uma segunda faixa etária a partir dos 60 anos. Explicando melhor, quando o senhor fala crônica, não é assim, a pessoa se alimentou de alguma coisa, passou mal, sentiu dores. Não, ela sente dores já há um bom tempo, é isso? Isso. Veja bem, a doença crônica é aquela que vai cursar por muito tempo, né? Como exemplo, o diabetes, a hipertensão arterial. Então, as doenças crônicas do intestino, a gente chama de doença inflamatória crônica. O que seria isso? Todo indivíduo, diariamente, ele é acometido por diversas infecções, por vírus, por bactéria, por parasita. Só que essas infecções, elas são autolimitadas. Elas vão acontecer e vão ter um tempo para parar. Na doença inflamatória intestinal, não. Essa inflamação do intestino, ela vai perpetuar, ela vai continuar a existir. E o que leva a isso? Quais são as principais causas? Hoje nós não sabemos. Sabemos que é uma doença multifatorial. Tá? O que está envolvido? São os fatores ambientais, como, por exemplo, as bactérias, os vírus, algum produto da nossa alimentação, cigarro, né? Os fatores psicossociais, os fatores imunológicos, genéticos. Então, nós não temos um fator que determine uma doença. Nós temos vários fatores e a junção desses fatores é que vão levar à doença. Agora, tem determinadas regiões do mundo que as pessoas têm mais essa doença do que outras regiões. Tem alguma explicação também para isso? Sim. Antes, aceitava-se que essa doença era mais dos países europeus, dos Estados Unidos, do Canadá, mas isso nós estamos vendo que não é verdade. Essa doença ela é tão comum no Brasil, né, que está até nos assustando. Nós não sabemos por que a doença inflamatória ela está se tornando mais evidente. Se isso é porque nós estamos fazendo mais exame ou se isso é porque algum produto da nossa alimentação, algum fato do nosso dia a dia está desencadeando a doença. Né? Gera muito desconforto, tira a pessoa do mercado de trabalho. Explica pra gente o que a pessoa sente, o que os pacientes mais reclamam quando tem a DII. Muito, muito. A doença inflamatória intestinal, ela é preocupante, ela tira muita qualidade de vida das pessoas, porque ela atinge uma faixa etária muito jovem, 15, 20, 30 anos. É onde a pessoa está estudando, trabalhando, e os sintomas, eles são bastante incomodativos. Por exemplo, uma diarreia crônica. Então, um paciente que tem uma doença inflamatória intestinal, quando ele vai se divertir, por exemplo, vai a um restaurante, a primeira coisa que ele vai observar é onde está o banheiro, porque de tempo em tempo ele tem que ir ao banheiro. Como que se descobre essa doença ou chega a esse diagnóstico mais corretamente? Assim, quais são os principais exames? O diagnóstico não é um diagnóstico simples, é um diagnóstico complexo, porque nós não temos um exame que seja assim, esse exame é o melhor exame. Nós temos um conjunto de exames. E o principal é nós observarmos o quadro clínico. Um paciente com uma diarreia crônica, principalmente com sangramento, dor abdominal, ele pode ser acometido de doença inflamatória intestinal. Nós temos o exame mais popular e o que seria o primeiro seria a colonoscopia com uma biópsia. Só para a gente entender melhor, seria como se fosse uma endoscopia, mas ao contrário, pelo intestino, é isso? Endoscopia do intestino, né? Uma endoscopia baixa. Com câmera, com vídeo? Normalmente se faz uma videocolonoscopia. E aí, através desse exame, é possível diagnosticar se a pessoa tem essa doença, a DI, a doença intestinal? Desde que o paciente tenha um quadro clínico sugestivo, uma colonoscopia sugestiva,
aí sim nós poderemos fazer um diagnóstico. Né? Tem cura ou tratamento? Não, todo o tratamento da doença inflamatória intestinal, ele é voltado para os sintomas. Não temos nenhum medicamento ainda que trate essas doenças em definitivo. Só que vale lembrar que hoje nós temos um tratamento bastante efetivo. Esses pacientes, eles vão ficar, desde que bem diagnosticado, bem tratado, eles vão ficar sem os seus sintomas e permanecer sem os seus sintomas. Claro que nós sabemos que, como uma doença crônica, ela pode voltar a acometer essas pessoas. Porém, o mais importante é que uma pessoa que tenha uma diarreia crônica, sangramento, dor abdominal, ela fique atenta, que isso pode ser doença inflamatória intestinal. E como que é feito esse tratamento? É com medicamentos? Há necessidade de alguma intervenção cirúrgica? Ou até medidas simples do dia a dia, como mudança de hábitos alimentares do paciente? Nós achamos que toda doença, ela requer hoje um tratamento multidisciplinar, né? Não só medicamentos é que tratam doenças. Então, hoje nós tratamos a doença inflamatória intestinal com equipes multidisciplinares. O que é isso? Com uma nutricionista, com um psicólogo, com a ajuda da enfermagem. E essa abordagem, ela é de extrema necessidade. Remédios, eles são de extrema necessidade, mas sozinhos eles não resolvem muito dos problemas do paciente que tem doença inflamatória intestinal. Falando para quem está assistindo essa entrevista, seja da rede pública, paciente do SUS, seja de planos de saúde, da rede particular, qual que é a porta de entrada para a pessoa que está vendo essa entrevista, ter algum familiar ou até para a pessoa tem esse problema, essas dores abdominais, com suspeita de ser a doença intestinal inflamatória, ele procura qual médico inicialmente, qual que é a porta de entrada para ele descobrir se ele tem ou não essa doença? Tá. Como eu já te falei, assim, todas essas doenças, a doença inflamatória intestinal, que se resume basicamente em duas, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Os sintomas são diarreias crônicas. O paciente com diarreia crônica, principalmente com sangramento e dor abdominal, ele deve ficar atento que isso pode ser uma doença inflamatória intestinal. Quem trata da doença inflamatória intestinal é o gastroenterologista e o coloproctologista. São pessoas especializadas no tratamento. Obrigado pela presença ao vivo. Até uma próxima. Obrigado, Antônio.